nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos. Se inscreva no canal, deixe aí o seu gostei e ative o sininho. Hoje, terça-feira, dia 21, celebramos com muita piedade a novena de Santa Rita de Cássia. Amanhã celebraremos o dia dela. Evangelho de hoje, Marcos, capítulo 9, de 30 a 37. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos atravessavam a Galileia. Ele não queria que ninguém soubesse disso, pois estava ensinando a seus discípulos. E dizia-lhes: o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens, e eles o matarão, mas 3 dias após sua morte ele ressuscitará. Os discípulos, porém, não compreendiam essas palavras e tinham medo de perguntar. Eles chegaram a Cafarnaum. Estando em casa, Jesus perguntou-lhes: o que discutíeis pelo caminho? Eles, porém, ficaram calados, pois pelo caminho tinham discutido quem era o maior. Jesus sentou-se, chamou os 12 e lhes disse: se alguém quiser ser o primeiro, que seja o último de todos e aquele que serve a todos. Em seguida pegou uma criança, colocou-a no meio deles e, abraçando-a, disse: quem acolher em meu nome uma dessas crianças, é a mim que estará acolhendo. E quem me acolher está acolhendo não a mim, mas àquele que me enviou. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Nosso Senhor, ele, durante pelo menos 3 vezes, mas eu tenho certeza que mais vezes ainda ele fez isso, ele anunciou que ele haveria de morrer, que ele haveria de dar a vida dele na cruz. O Filho do Homem vai ser entregue, o Filho do Homem será preso, condenado, julgado e morrerá. Ele diz isso daqui aos seus discípulos. Só que os discípulos não compreendiam. A palavra diz: os discípulos, porém, não compreendiam essas palavras. Tinham medo de perguntar. E uma vez que eles não compreendiam e não perguntavam, o que acontece? Eles começam a discutir entre eles quem seria o maior de todos. Quem seria o maior? Quer dizer, estavam preocupados com isso. Quem é o maior, quem é o mais importante. E nosso Senhor, ele não está preocupado com isso. Jesus, na verdade, ele se preocupa, e aí nós vemos no Evangelho, Jesus, ele se preocupa com o serviço. Olha o que Jesus diz pelo caminho: se alguém quiser ser o primeiro, que seja o último, e aquele que serve a todos. Na dinâmica do reino de Deus, na dinâmica da igreja, do Evangelho, o maior é aquele que serve. O maior não é o maior, mais poderoso, mais esplendoroso, mais cheio de regalias, aquela pessoa quase que intocável, que nós vemos tantas vezes em filmes, ou até na vida real também. Parece que se vai ganhando, ou tendo, ou adquirindo muitos títulos, parece que se torna uma pessoa intocável. Isso não está dentro da dinâmica do reino de Deus. Na dinâmica do reino de Deus, o maior que vai brilhar realmente no céu é o mais humilde. É um São Francisco de Assis que renunciou tudo e se fez tão pobre, tão humilde. É uma Teresa de Calcutá que foi servir aos mais miseráveis da própria sociedade. Para ela não bastava servir os pobres, mas os mais pobres entre os pobres. O maior é uma irmã Dulce dos pobres, que funda um hospital para cuidar dos moribundos. É uma Santa Isabel da Hungria, que era uma grande rainha, que depois que o marido morreu, vendeu tudo, deu aos pobres e foi mendigar pelas ruas para ajudar os pobres também. Ou seja, quem é grande no reino de Deus é quem serve. Grande no reino de Deus não é quem tem um título,
quem tem uma patente alta, não é aquele que tem vamos dizer assim, um conhecimento, status, privilégio. Isso não é nada. Jesus, ele sendo Deus, ele se fez homem. E sendo homem, ele se fez o servo de todos. A vida dele foi uma vida colocada ao serviço, como Nossa Senhora, a mãe de Deus. Nossa Senhora é a mãe de Deus, mas ela se faz serva, escrava. Eis aqui a escrava do Senhor. É o que a Virgem Maria vive, é o que ela nos dá como exemplo. Número 30 do livro Sulco. Como é ridícula a atitude dos pobrezinhos dos homens, quando uma vez e outra negamos bagatelas ao Senhor. Passa o tempo, as coisas vão se vendo com o seu verdadeiro relevo e nascem a vergonha e a dor. Te desejo um ótimo dia, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e até amanhã.